Bom dia, discípulos de Jesus. Preparados para mais um encontro com o Mestre? Mais um. Vamos ver hoje se a internet colabora, né? Para todos participarmos aqui, tanto pelas redes sociais quanto pelo Meet, enfim. Hoje só nós não teremos gravação pelo Meet, porque a Etna está em viagem nesse momento, tá? Então a gravação hoje vai ser só pelo Instagram. E é uma alegria estar com vocês mais um dia, é uma alegria podermos nos reunir, cada um na sua casa, cada um onde pode estar, para nós estudarmos sobre mais um episódio da vida de Jesus. E eu quero saber quem pode orar para nós já darmos início e não perdermos nem um minuto. Quem vai orar para nós? A irmã Maria do Socorro está com a... Quem falou, por favor? Enair. Ah, sim. Por favor, irmã. Ore para nós. Tá bom. Querido Deus, eterno Pai que está no céu, estamos reunidos para estudar a Tua Palavra. Amém, Senhor. Você fala conosco através da Tua Palavra e usa a irmã conforme o Teu querer e a Tua vontade. Amém. Que o Espírito Santo fala na nossa mente e no nosso coração através da Tua serva. Amém, Senhor. Pedindo Tuas bênçãos, Teu entendimento, compreensão. Obrigado porque Jesus fez o maior sacrifício na cruz para nos salvar. Amém. E agora estamos aqui para estudar a Tua Palavra e aprender de Ti e levar o Evangelho às outras pessoas também. Amém, Senhor. Agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Hoje vai ser um desafio, porque eu preciso ir admitindo as pessoas e falando aqui. Bom, mas vamos lá. Ontem nós estudamos sobre o dia que Jesus andou sobre as águas. E nós aprendemos que Jesus ele não impede que passemos por tempestades. Muitas vezes, como nós vimos ontem, Ele quem vai nos impelir a entrar no barco. Mas Ele sempre vai vir ao nosso encontro para nos ajudar, para acalmar aquela tempestade. E se tivermos fé, assim como Pedro, nós vamos vivenciar coisas extraordinárias. Só que a gente precisa manter os olhos em Jesus. E hoje nós estudaremos o que aconteceu quando aquela viagem de barco terminou. Para onde que eles foram e o que eles foram fazer. Hoje nós vamos ler dois textos. Primeiro nós vamos ler o que está escrito em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 34. Então eu peço que vocês abram a Bíblia em Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 34 ao versículo 36 e depois nós vamos para outro trecho bíblico. Mateus, capítulo 14, versículo 34 diz assim: Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisar em todos aqueles arredores e lhes trouxeram todos os enfermos. E pediam-lhe que ao menos pudessem tocar na borda da sua roupa. E todos os que tocaram nela ficaram curados. Agora vamos lá para Marcos. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 53. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 53. Nós vamos ler esse mesmo relato, esse mesmo episódio da vida de Jesus, mas agora sob a perspectiva de Marcos. Olha o que está escrito. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo logo reconheceu Jesus, e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levaram para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Jesus e seus discípulos, eles tinham ido para a terra dos Gerazenos, ali dos Gerazeus.
E eu não sei se vocês se lembram, mas ele já havia estado naquela região em outra ocasião. Abram a Bíblia aí em Marcos, capítulo 5, só para nós nos lembrarmos em qual momento Jesus esteve naquela região, na região de Decápolis. Olha o que está escrito em qual que é o título de Marcos, capítulo 5, versículo 15 a 20. Na realidade, a partir do versículo 1, que é a cura do endemoniado Gerazeno. Então, Jesus ele já havia estado ali, naquela região. E a primeira ida de Jesus àquela região está relatada aqui em Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. E quando ele esteve lá, naquela ocasião, Jesus ele havia encontrado um endemoniado que tinha uma legião de demônio, que havia tomado posse da sua vida. E Jesus, então, conversando com aquele homem possesso, Jesus ele ordenou que aquela legião de demônios saísse daquele homem e que fosse para os porcos. E os porcos ali naquela ocasião, eles se atiraram despenhadeiro abaixo e morreram afogados. Então, deixa eu só fechar. Quem tiver com o microfone aberto, por favor, para não dar interferência aqui, consegui aqui. Então, nós vimos que naquela primeira vez que Jesus esteve nessa região, que as pessoas daquela região, elas não quiseram que Jesus continuasse lá. Elas temeram que a presença de Jesus lhes trouxesse mais prejuízos financeiros. Então, elas insistiram. A Bíblia fala que elas insistiram para que Jesus fosse embora daquele lugar. Jesus ali, ele fez apenas uma cura, que foi a cura daquele homem, que foi a transformação da vida daquele homem que era possesso por uma legião de demônio. Então, nós vemos que quando as pessoas daquela região, elas insistem para Jesus ir embora, que aquele homem que teve a vida transformada por Jesus, ele insistiu para seguir a Jesus, para ir com Jesus para onde Jesus ia, com seus discípulos. Só que sabe uma coisa que nós vemos aqui no capítulo 5, versículo 20, nós lemos assim, olha, a partir do versículo 19. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe, vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiraram. Então Jesus, ele não permitiu que aquele homem seguisse que aquele homem fosse com ele para outras regiões, mas deu uma ordem para aquele homem, para que ele fosse pregar para sua família, para que ele fosse testemunhar. E a Bíblia fala que ele não pregou apenas para sua família. A Bíblia fala que ele pregou, que ele testemunhou para toda aquela região de Decápolis. Ele passou a proclamar as coisas que Jesus tinha feito na sua vida em toda aquela região. Eu não sei se vocês sabem, mas a região de Decápolis, ela era composta por 10 cidades. Então, quais eram essas cidades? Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, que era também conhecida como Bet-Sean, Gadara, que era a cidade daquele homem que havia sido curado, que havia sido liberto daqueles demônios. Também fazia parte Ipos, Dion, Pela, Gerasa, que é a cidade dos Gerazenos que nós estamos lendo hoje, e Canata. Então, aquele homem que havia tido a sua vida transformada, que havia sido liberto das garras do mal, ele não perdeu tempo e testemunhou. A Bíblia fala que ele passou a proclamar em Decápolis, em todas aquelas cidades. E embora as pessoas daquela região, no primeiro contato que tiveram com Jesus, eles não permitiram que Jesus permanecesse ali, a semente do evangelho da salvação ficou. E o testemunho vivo daquele homem ficou. E ele não ficou calado. Ele saiu a proclamar todas as maravilhas que Jesus tinha feito na sua vida.
aquele homem que tinha sido liberto por Jesus, ele foi o primeiro missionário da região de Decápolis. Ele conheceu Jesus, ele não ficou muito tempo com Jesus. A Bíblia fala que ele ficou apenas algumas horas com Jesus, e aquele povo pediu para que ele fosse embora, insistiu, mas aquelas horas elas foram suficientes para que ele aceitasse o chamado de Jesus para proclamar as coisas que Jesus tinha feito na sua vida. E o seu testemunho pessoal, ele valia mais do que qualquer sermão. Pode ser que aquele homem ele não soubesse falar, pregar, pode ser que ele não tivesse ali uma forma de falar que convencesse as pessoas, mas o seu testemunho valia mais, muito mais do que qualquer sermão. E agora nós vemos aqui em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 53, Jesus retornando ali, para aquela região. A gente não sabe quanto tempo depois ele voltou. A Bíblia não fala se foi depois de um mês, se foi depois de 6 meses, se foi depois de um ano. Mas o que nós sabemos é que aquele homem, ele não perdeu tempo. Aquele missionário ali naquele lugar, ele não perdeu tempo. E ele falou para o máximo de pessoas possíveis sobre Jesus. E eu quero abrir só um parêntese aqui para a gente entender um pouco dos elementos que a gente vai estudar aqui. Então, quando Jesus ele foi rejeitado naquela região, quando as pessoas insistiram para que Jesus fosse embora, ele voltou para Cafarnaum. E quando ele foi para Cafarnaum, a Bíblia fala que Jairo foi ao encontro de Jesus. A filha de Jairo estava terrivelmente doente, ela estava à beira da morte. Então, a Bíblia fala que Jesus foi com Jairo, foi acompanhando Jairo até a casa dele para curar, porque Jairo ele tinha fé de que Jesus podia curar a sua filha que tinha 12 anos e que estava quase morrendo. E nós vimos que nesse percurso, quando Jesus estava indo até a casa de Jairo, que uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma hemorragia, que ela tinha fé de que ela não precisava falar com Jesus, ela não precisava expor o seu problema a Jesus, mas ela tinha fé de que se ela apenas tocasse na borda da roupa de Jesus, que ela ficaria curada. E realmente ela foi curada. Então, quando Jesus volta de Decápolis, que ele foi ali rejeitado pelas pessoas de Decápolis, ele faz 2 milagres extraordinários. O primeiro milagre foi o milagre da cura daquela mulher que apenas tocou na borda do vestido de Jesus, da roupa de Jesus, e ela foi curada. Fazia 12 anos que ela sofria daquela hemorragia, mas ela foi curada. E nós vimos também a cura, a ressurreição da filha de Jairo. Esses 2 milagres extraordinários foram feitos ali, naquele dia que Jesus tinha sido rejeitado. Outro fator que me chamou muito a atenção é que a primeira vez que Jesus ele foi para aquela região de Decápolis, na noite anterior, antes deles chegarem a Decápolis, eles enfrentaram uma terrível tempestade. Enquanto Jesus estava dormindo ali na polpa, uma tempestade começou. E mesmo que ele foi acusado pelos seus discípulos ali de não se preocupar com eles, ele acalmou aquela tempestade, mostrando para aqueles discípulos que ele tinha poder até mesmo sobre as forças da natureza. E agora, quando Jesus ele retorna para aquele lugar, quando ele vem para a sua segunda viagem para aquela região, novamente eles enfrentam uma nova tempestade. Os discípulos agora eles já sabiam que Jesus tinha poder para acalmar a tempestade. Só que sabe qual era o problema? O que dificultou a fé deles de confiar que Jesus tinha poder para acalmar aquela tempestade? Jesus não estava com eles ali naquele barco. Eles tinham ido sozinhos. Jesus tinha impelido eles a ir àquele lugar, a ir para aquela região sozinhos. Só que Jesus veio ao encontro deles. Jesus, ele veio para mostrar que ele tinha poder para
acalmar aquela tempestade e ele tinha poder para andar acima de qualquer dificuldade. Por isso que ele anda sobre as águas. E então eles chegam novamente a essa região que já era conhecida. E isso demonstra que Jesus estava dando uma nova oportunidade para aquele povo. Jesus estava dando uma nova chance para aquele povo. E o mais extraordinário disso tudo é ver o resultado do trabalho daquele primeiro missionário. Aquele homem, o único homem que teve a sua vida transformada, o único homem que presenciou os milagres de Jesus, ele havia trabalhado tão efetivamente, ele havia feito aquilo que Jesus tinha pedido de tal forma que quando Jesus chegou àquele lugar novamente, a realidade era outra. As pessoas já não insistiram para Jesus sair daquele lugar, mas a realidade era outra. Porque a Bíblia fala que logo que Jesus desceu do barco, que o povo o reconheceu rapidamente. O povo reconheceu que era Jesus. E não apenas reconheceu, mas começaram a trazer as pessoas que estavam doentes até ele. Eles passaram a ir a Jesus aonde ele estava. E isso não foi apenas em uma cidade. Olha o que está escrito aqui no capítulo 6 de Marcos, no versículo 56. Olha o que está escrito aqui, olha. Onde quer que Jesus entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar, ao menos na borda da sua roupa. Aquelas pessoas ouviram o testemunho daquele missionário e eles ficaram sabendo que uma mulher que sofria há 12 anos de hemorragia, que ela tinha tocado nas vestes de Jesus e que ela tinha sido curada. É por isso que aqui eles pedem, pelo menos deixe a gente tocar nas suas vestes que vai ser curado. E o mais extraordinário que a Bíblia fala assim, olha, todos os que tocavam nela ficavam curados. Todos os que tocavam ficavam curados. Isso é extraordinário. Que relato fantástico! E quantas lições a gente pode tirar para a nossa vida? Quantas coisas a gente pode aprender desses 3, 4 versículos que nós acabamos de ler? Com aquele homem que havia sido prisioneiro das garras do diabo, que havia ficado ali tanto tempo preso nas garras do mal, nós aprendemos que a gente não pode desperdiçar oportunidades de contar as maravilhas que Jesus tem feito em nossa vida. A gente não pode desperdiçar tempo. O nosso testemunho, ele tem que ser levado às pessoas, porque o nosso testemunho pode levar as pessoas a aceitar Jesus, mesmo que a primeira atitude dessas pessoas tenha sido rejeitar Jesus. O nosso testemunho, ele não deve ficar apenas para nós. Nós não podemos nos calar, nós não podemos perder tempo, nós não podemos ficar com preguiça. A Bíblia fala que Jesus pediu para aquele homem contar à sua família sobre as maravilhas que ele tinha feito na vida daquele homem. Só que ele foi e fez mais. Ele fez mais, porque a Bíblia fala que ele foi pregar em toda a Decápolis. Naquelas 10 cidades, ele foi falar do que Jesus havia feito na vida dele. E isso é o que nós temos que fazer também. Nós temos que contar das maravilhas que Jesus tem feito na nossa vida. Só que a gente não tem que ficar apenas ali, na nossa família. A gente pode fazer mais, nós podemos testemunhar para os nossos vizinhos, nós podemos testemunhar para as pessoas do nosso trabalho, nós podemos testemunhar para todos aqueles que cruzam o nosso caminho, porque Jesus nos ordena para ir e contar as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Nós não fazemos ideia e nem somos capazes de mensurar os resultados do nosso testemunho. Mas isso não cabe a nós. A missão que Jesus nos deu, a missão que Jesus deu àquele homem é ir e proclamar, é testemunhar
Essa é a nossa missão, falar de Jesus para as pessoas, mostrar com a nossa própria vida o quanto Ele foi capaz, o quanto Ele é poderoso e Ele foi capaz de nos libertar, de nos transformar. E se Ele tem poder para fazer isso na nossa vida, Ele tem poder para fazer isso na vida de todos aqueles que crerem, de todos aqueles que confiarem em seu poder. E com essa história também nós aprendemos que Jesus, Ele sempre vai estar disposto a dar uma segunda chance. Mesmo que o tenhamos rejeitado, mesmo que não, a princípio não tenhamos, mesmo que nós não quiséssemos que Ele ficasse ao nosso lado, mesmo que nós tenhamos dado prioridade a outras coisas, Ele sempre vai vir até nós e vai nos dar uma nova oportunidade. Jesus é o Jesus da segunda chance. Ele sempre vai nos dar uma oportunidade. Ele vai nos dar uma oportunidade para confiarmos em seu poder, porque Ele não quer que a gente apenas seja espectadores e apenas sejamos ouvintes das coisas que Ele tem feito na vida das pessoas. Jesus quer que nós experimentemos na nossa própria vida o seu poder restaurador, o seu poder transformador. Eu não sei se você já viveu o poder transformador de Jesus na sua vida. Se você já viveu esse poder, se você já tem um testemunho de cura com Jesus, não se cale, não se cale, não tenha preguiça, testemunhe. Conte para todas as pessoas, para todos aqueles que tiverem contato contigo, as maravilhas que o Senhor fez e que o Senhor tem feito na sua vida. Conte. Não se preocupe se você sabe pregar, não se preocupe se você tem dificuldade para falar, não se preocupe, não olhe para as dificuldades, apenas fale. Uma pessoa que teve a vida transformada pelo poder de Jesus, ela não pode ficar calada. Aquele homem, ele não foi capaz de se calar. E nós precisamos seguir o exemplo daquele homem. Nós precisamos contar às pessoas, testemunhar às pessoas das maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Se alguma vez você já rejeitou Jesus por inúmeras circunstâncias, não permitindo que Ele permanecesse ao seu lado, preste atenção. Preste atenção porque Ele está te dando uma nova oportunidade. Você já ouviu tantos testemunhos, você já ouviu tantas coisas que Jesus fez na vida das pessoas, mas agora Ele está querendo fazer na sua vida. Ele está querendo acalmar a tempestade da sua vida. Ele está querendo transformar. Ele está querendo que você viva essas experiências. Você crê que Ele tem poder de fazer isso na sua vida também? Lembre-se, o tamanho da bênção que você vai receber vai ser proporcional ao tamanho da sua fé. Nós precisamos ter fé. Se nós tivermos fé, Jesus ele vai fazer grandes maravilhas na nossa vida. Que Deus te abençoe e que você não se contente apenas em ouvir as coisas que Jesus tem feito na vida das pessoas, mas que você permita que Ele faça coisas grandiosas na sua vida também. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da segunda chance. Nós te louvamos, Senhor, porque nós sempre estamos vendo Jesus vindo até nós e nos dando uma nova oportunidade para nós crermos, uma nova oportunidade para irmos até Ele, pedirmos para sermos curados, pedirmos para ter a nossa vida restaurada. Senhor, quantas maravilhas o Senhor já fez na nossa vida, ó Pai. Nós te pedimos perdão pelas vezes que nós nos calamos, pelas vezes em que nós apenas nos contentamos em deixar para nós mesmos. Nós te pedimos, Senhor, nos dê a coragem daquele homem, Senhor, que teve a sua vida transformada. Nos dê coragem para contar para as pessoas das maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida e que o nosso testemunho leve pessoas a Ti, para que o Senhor faça a obra na vida delas, assim como o Senhor fez na nossa vida. Senhor, nos perdoe, ó Pai,
pelas vezes em que nós insistimos para que o Senhor não fique ao nosso lado. Nos perdoe pelas vezes em que nós demos mais ênfase, mais prioridade às coisas que não têm valor. Nos perdoe pelas vezes em que nós ficamos com medo de que a sua presença, ó Pai, nos dê prejuízos financeiros, nos dê prejuízos no trabalho. Por favor, Senhor, nos perdoe e nos ajude, Senhor, a ouvirmos novamente a sua voz. Nos ajude a percebermos a tua presença em nosso meio e nos ajude a termos coragem de irmos a ti buscar aquilo que nós precisamos. A nossa vida é tua, Senhor, nós estamos depondo diante de ti e nós pedimos que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. Nos ajude, só o Senhor sabe o que cada um de nós precisamos, mas o que nós precisamos é estar em tua presença, é aprendermos contigo, é termos a nossa vida transformada pelo teu poder. Nos ajude a ter fé suficiente para isso. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor já fez, gratos por tudo que o Senhor está fazendo e gratos por tudo que o Senhor fará. E tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, até amanhã. Amanhã nós nos encontraremos novamente para continuarmos estudando sobre Jesus, continuarmos aprendendo aos pés do Mestre. Que Deus abençoe a todos e que continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito.